Bom dia, eu chamo para estar aqui no palco o Dr. Fábio Signelli, conselheiro do CRM, é médico neurologista, especialista em clínica médica, preceptor, coordenador da residência médica em neurologia do Hospital Santa Isabel, para debatedor, Dr. Eugênio Grilo, que é médico neuropediatra, atua no serviço de neurologia do Hospital Infantil Joana de Guzmão, na divisão de pediatria do HU UFSC. E Dr. Ivânio Alves Pereira, médico reumatologista, professor da Unisul, diretor científico da Sociedade Brasileira de Reumatologia e membro da Câmara Técnica de Reumatologia do CFM. Bom dia. Obrigado a todos pela presença aqui no nosso fórum de ética. Sendo aqui da casa, posso deixar de dizer que é uma honra poder falar de um tema que frequentemente a gente tem debatido com o Conselho. Agradeço ao Dr. como coordenador por ter promovido esse painel de debate. E agradeço muito ao Dr. Antônio por já ter facilitado a fala que eu tenho para fazer aqui, porque ela é muito alinhada com tudo que ele disse, né? Mas eu não vou vir aqui como neurologista, eu venho mais como conselheiro para trazer o regramento ético que tínhamos e que agora não temos mais, infelizmente, mas eu vou expor os motivos e nós vamos poder debater tudo isso ao final. Primeiro, seguindo o modelo que ele trouxe, eu trago aqui a declaração de não conflito de interesse, mas o meu conflito de interesse. Eu sou médico não prescritor, até porque não faz parte do público, né? As poucas indicações demonstradas aqui estão na esfera das epilepsias refratárias em infantes, de crianças e adolescentes, não é um público que eu atendo, e todas as outras falácias que existem em relação à indicação clínica de produtos derivados de cannabis foi bem colocado aqui pelo Dr. Antônio, e eu concordo com tudo que ele falou. Bom, por que o CFM entra, então, como um dos órgãos que estabelece normativa? Porque foi colocado isso como uma atividade atribuída ao médico, né, principalmente pela Anvisa. Cabe ao médico para escrever medicamentos, então isso foi, de alguma maneira, provocado no Conselho, na sua atribuição legal, tanto pela Lei 3.268/57, né, impõe ao Conselho o zelo e o bom desempenho ético da medicina, e também a lei do ato médico, a lei 2.842 de 13, diz que é competência do Conselho Federal de Medicina editar normas para definir quando o caráter dos produtos e dos medicamentos utilizados estão definidos ainda na esfera do experimental. Então, ninguém pode, senão o Conselho Federal de Medicina, dizer que um produto, um fármaco é válido para a prática clínica. Nós, médicos, precisamos seguir essas normas. Então, também isso está estabelecido na Resolução 1982 do Conselho, que diz que para fazer essas avaliações do experimental precisa se considerar dados pré-clínicos, clínicos e também os dados de vida real. Então, por um aparecimento, vamos dizer assim, desse escopo da tal medicina canabinoide, o Conselho Federal de Medicina editou em 2014 a primeira resolução que definia qual era o espaço, então, para o uso do canabidiol e não dos demais produtos de cannabis na esfera médica. Né? Com os poucos dados que existiam em relação ao tratamento das epilepsias refratárias, foi definido, então, como um uso compassivo, ou seja, o uso compassivo é aquele que, quando você não tem mais estratégia terapêutica para oferecer ao paciente, você pode ter algum benefício em relação àquela substância pelas evidências que existem. Né? A indicação já está demonstrada, o Antônio trouxe, e as especialidades, talvez isso tenha sido um pouco de equívoco do Conselho Federal, na minha opinião, de restringir a prescrição das especialidades da psiquiatria, da neurologia e da neurocirurgia. O motivo é porque talvez sejam estas as especialidades que teriam autoridade para definir o que é um caso refratário. Eu acho que mesmo dentro delas, né, tem poucos aí que não são, as epilepsias não costumam ser atendidas por psiquiatras, eu acho que também os neurocirurgiões nem sempre são os médicos melhores habilitados para isso.
seria mais dos neurologistas e dos neuropediatras. Mas, enfim, foi definido dessa forma, e isso foi depois muito reclamado pelas outras especialidades médicas em relação à autonomia do médico. E deveria haver um cadastro e acompanhamento dos pacientes, que foi uma coisa que também ficou um pouco confusa em relação a como o Conselho Federal colocou. Isso está definido no texto da resolução, mas não foi criado um canal prático para que os médicos pudessem se habituar a isso e fazer esse processo como se fosse algo normal, corriqueiro. E ela trazia uma vedação, permanece, né, na minha opinião, que é a prescrição in natura, só que a gente não tem exatamente, né, nós sabemos que in natura seria a planta, enfim, mas os produtos que não têm grau de pureza não podem ser considerados produtos in natura, isso também é um ponto de divergência. E a resolução tem um ponto crítico, que ela mesma definiu que em 2 anos isso deveria ser reavaliado pelo próprio Conselho Federal de Medicina em relação a novas evidências que surgissem. E isso, infelizmente, não aconteceu. E aí, com o advento de maiores indicações e pressão política, pressão social para a utilização de produtos de cannabis, em 2019 a Anvisa edita a NDC 327, que é essa que traz toda a polêmica em relação à prescrição, porque ela fala de importação, produção, comercialização, mas ela inclui prescrição. Prescrição, sendo um ato médico, é uma atribuição do Conselho Federal de Medicina. Claro que a Anvisa pode colocar as regras de receita, as regras em relação à posologia e tudo mais, mas a questão do uso experimental ainda não estando bem clara, a Anvisa trouxe para a gente um grande problema, que é o médico que lia a NDC e achava que então, ele estava autorizado a fazer a prescrição de qualquer produto de cannabis nos termos que foram expostos por essa NDC. Isso aqui não é uma imagem minha, é uma imagem divulgada pela própria Anvisa, né? Então é bem o que eles pensam a respeito. Os produtos deveriam ser prescritos quando não houvesse outras opções terapêuticas disponíveis, então um uso compassivo. Ela impõe aos médicos a prescrição, né? O Antônio demonstrou isso, não deveria talvez estar dentro do escopo da prescrição médica. Os produtos deveriam ser somente na formulação oral e nasal. Isso já tem algumas divergências em relação ao que existe no mercado. A indicação pelo médico assistente e a não obrigatoriedade de apresentação de dados para comprovação de eficácia, o que é uma questão extremamente delicada. A questão da pureza, né? Os produtos deveriam conter apenas o canabidiol e não mais que 0,2% do THC, até pelos seus conhecidos efeitos tóxicos, as questões relacionadas à receita. E acima de 0,2% do THC poderia conter quando se tratasse de cuidados paliativos. Não sei de onde foi tirado, também não se tem isso definido nos cuidados paliativos. Você tem que utilizar um efeito maior, isso carece de evidências. Em 2022, a Anvisa divulgou uma espécie de boletim em relação ao que tínhamos no mercado. Nós temos 13 produtos de CBD em 7 diferentes concentrações, né, as mais variadas formas, e ainda 8 extratos vegetais, que aqui entra aquela questão confusa em relação ao que é in natura e o que não é in natura. Né? Se a gente tem um fármaco, um produto de consultório, que tem lá 2 ou 3 ou 4 modos de posologia, nós já ficamos confusos. Imagina com tudo isso aqui em relação a... Né? Então, na verdade, ninguém entende o que tem no mercado, como é que você faz a padronização de prescrição, e isso continua até hoje. Isso em 2022, hoje nós temos mais divergência ainda. E aí criou-se toda a falácia em relação a como, né, médicos, hoje até não médicos, se comportam em relação ao que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, enfim, toda aquela lista enorme de indicações que foi antes demonstradas, de fato continua acontecendo, isso é a nossa vida real hoje. Em 2022, de modo tanto atrasado, o CFM, então, vem com uma nova resolução, que é a 2324 de 22, onde ele faz uma reformulação das regras, e aí a polêmica aumenta ainda mais, né, porque ele não traz mais no texto a questão do uso compassivo, apesar de que o meu entendimento ainda seria. A indicação continua sendo a mesma das epilepsias refratárias. A questão das especialidades foi suprimida, né, por uma pressão do meio médico. E também não se falou mais em relação a cadastro de acompanhamento. Essa resolução teve uma vida muito curta,
porque ela trouxe uma grande inovação, que essa sim talvez tenha sido interessante, que seria a vedação em relação a ministrar cursos, né? Porque não seria um conhecimento científico consolidado, então o médico não deveria se envolver com a divulgação de cursos. Aí a coisa, o caldo entornou, porque muita gente tinha interesse econômico em relação a isso. Houve uma grande pressão de sociedade, de meio político e de médicos, inclusive, né, aqueles mais envolvidos com o tema que teriam conflitos de interesse diretos, e com a grande repercussão que teve, o Conselho Federal de Medicina teve que revogar essa resolução. Nós tivemos também uma voz de suspiro, né, e parece que ela continua alinhada até hoje, que é da Associação Brasileira de Psiquiatria, se colocando contrária à forma como foi, e que os produtos de cannabis poderiam trazer riscos, como muito bem demonstrado antes, riscos em relação à saúde mental da população. E aí, o curto espaço de tempo, o CFM susta a resolução 2324 pela 2326, só que isso deixa para nós um problema, que é um vácuo de norma, né? A resolução de 2014 havia sido revogada com a de 2022, a revisão, e essa que vem para assustar a nova não fala nada sobre a antiga. Então, nós não temos hoje uma norma estabelecida pelo Conselho Federal de Medicina em relação à prescrição. Por isso que está acontecendo. Nós aqui no Conselho tínhamos sindicâncias de denúncias já realizadas em andamento, e por orientação do nosso jurídico e também do Conselho Federal de Medicina, essas sindicâncias foram arquivadas, porque nós não temos norma para entender o tema. Essa é a verdade. E o que nós temos hoje no mercado é isso. CBD Brasil, fale com um especialista, fale com um especialista agora, ou seja, existe um mercado organizado, funcionante, que coloca médicos, não sei se não médicos, provavelmente também, na linha de frente para abordar pacientes e fazer a prescrição direcionada desses produtos, né? Sejam produtos de farmácia, mas muitas vezes não, aqueles do mercado comum. E a Anvisa, até agora, não nos ajudou com o reposicionamento também da sua norma em relação ao que pode e não pode ser. Era isso. Gostaria de chamar o Dr. Eugênio Grilo para discursar sobre esse tema. Bom, obrigado por Cozias pelo convite para falar sobre as evidências da cannabis medicinal. Quero dizer que não tem nenhum conflito de interesse, não promovo nem participo de eventos patrocinados pela indústria. Então, vamos às evidências. Aí. Bom, os primeiros registros do uso da maconha, sinal criativo dado no terceiro milênio antes de Cristo, na China, e depois no Egito, uma série de outros registros na história da China. Bom, a maconha é um anagrama da palavra cânhamo. Maconha são anagramas, significam a mesma coisa, são a mesma planta. O que acontece é que ao longo da domesticação, do processo de domesticação da maconha, a mesma planta foi desenvolvida pelas propriedades psicoativas, e a mesma planta foi desenvolvida para a produção de fibras. Então, se convencionou chamar de cânhamo as variedades de maconha usada na produção de fibras, de maconha, aquelas plantas, aquelas linhagens desenvolvidas durante os. Bom, e os registros da maconha são recorrentes na história mais moderna. A Rainha Vitória e a Latina, a Rainha Consorte do Brasil, usavam o chá de maconha como analgésico, né? O Iti é uma adepto do haxixe, que é uma pasta feita da mesma planta. George Washington e Thomas Jefferson plantavam cânhamo para a indústria
rodas, velas das embarcações. Bom, nem preciso falar sobre o O'Malley, a religião na Jamaica, o rastafarianismo, cultua a maconha como uma substância transcende, tá? E aqueles mais velhos aqui devem lembrar que nos anos 70, no final dos anos 70, Gilberto foi detido, condenado compulsoriamente, porque se encontrou maconha na bagagem. Essa internação rendeu uma canção ótima que se chama Sandra, que você deve conhecer. Bom, essa é uma música de 1905 sobre o uso que se chamava de cigarro índio, né, da cannabis índica, que é uma parente próxima da cannabis sativa. Então, os canabinoides derivam especialmente das flores da maconha, ao contrário do tabaco, no qual a nicotina vem das folhas, né, na cannabis. Os canabinoides são localizados especialmente nas inflorações, nas flores, especialmente nos pombos. Bom, isso não é a cannabis, essa é a papoula, porque se vai para que o processo que se sabe hoje sobre o sistema endocannabinoide foi similar ao que aconteceu com a morfina, né? O ópio usado há séculos, e essa seiva da fruta da papoula, ela contém a partir desse descobriu a morfina, né? A partir da morfina foram descobertos receptores da morfina. Daí se antecipou que no organismo deveria haver receptores da morfina, né? Que não estavam esperando que humanos descobrissem o ópio. E de fato, esses receptores já foram descobertos, são os receptores endogênicos, né? E depois foram descobertas as endotíneas, que são morfinas endógenas. O mesmo aconteceu com a maconha. Primeiro foram descobertos canabinoides, né? Depois os receptores, que são variados tipos, tem outros, são principais, e depois se antecipou que havia canabinoides endógenos, né, que são endocannabinoides. Esses são os mais importantes. E esses são os fitocannabinoides. Existem vários outros, mas esses são os mais importantes. O CBD, o canabidiol, o THC, a fração psicoativa dos canabinoides, é o canabidiol. A parte recreativa, digamos, da maconha é THC. Bom, feito essas considerações históricas, agora a gente vai para as evidências. Bom, qual é o problema, nosso problema atual? Né? A revolução digital é uma coisa maravilhosa, as redes sociais são maravilhosas, mas hoje se transforma numa treta, numa briga que dá views, que dá audiência, né? Então, essa discussão está contaminada por ideologia e viéses, né? Isso é muito ruim na ciência. Então, o que acontece? Se eu detesto o Bolsonaro, eu tenho que gostar do Lula. Se eu não gosto do Lula, eu tenho que amar o Bolsonaro. Isso acontece em todos os campos da discussão cibernética. Então, eu tenho redes sociais, eu sei como funciona, eu sei que quem não tem uma posição como um cara, então se chama isentonismo. Meu filho me chama de isentão. E daí, isentões caem no abismo, né? Isso é muito ruim. Então, existe um viés cognitivo, que é o viés de confirmação. Você deve lembrar dos programas de humor antigo, né? Os lives, toda total. A gente sempre ficava esperando pelo bordão do sistema final, né? E esse prazer de esperar um bordão ou uma expectativa é uma coisa que está no nosso DNA de chave. Pronto. Então, existe um viés, uma tendência, que são viés cognitivo bem intensivo, né? Que é o viés de confirmação, que é confirmar expectativas. Especialmente se essa expectativa é boa. E o que
acontece com as redes sociais? Muitas doenças, as doenças têm sua história natural, né? Epilepsia, isso é muito forte, a cefaleia, questões comportamentais, quer dizer isso. E essas condições têm flutuações naturais, né? Fazem parte das doenças, tem períodos nas epilepsias, períodos que são mais esporádicos, períodos de epilepsia refratária, e períodos nas quais são mais frequentes, né? O que acontece nas redes sociais? Se há uma relação, uma associação de tempo entre o uso de algum medicamento, nosso caso, o canabidiol, né, e a melhora das crises, essa associação de tempo não significa necessariamente uma associação de causa e efeito, né? Quando há essa associação, esses casos viralizam. Quando não há essa associação, ou quando acontece o contrário, esses casos desaparecem. A gente não sabe que eles existem, né? Então, viés de confirmação somado a esse viés de seleção, digamos, é mais ou menos o que acontece quando o chamado viés de publicação, né? Se o meu manuscrito obedece às expectativas, eu vou publicar. Se ele não obedece às expectativas, eu vou deixar lá na gaveta, ninguém vai ficar sabendo dele. Então, se vocês forem na Evolution, né, no site de evidências, e digitarem lá cannabis, né, vocês vão encontrar revisões temáticas sobre cannabis efetuado em várias esquizofrenia, câncer de tronco, câncer, homeopática, esclerose múltipla, colite ulcerativa, HIV, AIDS, fibromialgia, náusea, vômitos, quimioterapia parecida, demência. E no Cochrane não tem nada ainda sobre esse drug, né, sobre esse drug. Então, existem várias outras revisões sistemáticas, né? Quando vocês têm falado sobre isso, vou ver algumas delas. Essa me parecia uma boa revisão sistemática. Então, nessas publicações, eles revisam as evidências em várias funções e classificam evidências, né, substanciais, dadas e os problemas quais existem evidências. E eles testaram o THC, o CBD, o THC associado ao CBD em algumas, né, e os efeitos da flor inalada. Eles usam esses vaporizadores, que usam fumo, né, vaporizadores. Então, para que situações existe alguma evidência ou uma evidência satisfatória de que um ou mais dos canabinoides possam funcionar, né? Então, as evidências dos clientes randomizados, provados de boa qualidade, e não há pouco disso contrário. Então, na dor crônica, em algumas situações, né, THC associado ao CBD e a flor inalada podem ser indicados. Náusea e vômito associado à quimioterapia e a espasticidade do esteroide múltipla mais vista pelo médico, não pelo paciente, daí as pessoas podem pensar, mas isso não é efeito placebo. Não porque o paciente mesmo recebe o placebo ou a droga, né, e possivelmente aí o canabinoide atua na percepção do paciente da espasticidade mais veloz, mais veloz. E essa é mais a minha área, há uma evidência, eu vou explicar para alguma, de que o canabidiol vai funcionar assim, na é uma condição muito rara, esporadicamente, né? E na oxidação, uma cercopatia epiléptica, ambas são doenças, crises, para epilepsia refratária. Então, existe alguma evidência que os canabinoides podem funcionar na dor crônica, na náusea, na quimioterapia, na espasticidade do esteroide múltipla e nessas evidências que são as dessa as evidências são moderadas, são mais fracas, isso significa que existem alguns achados satisfatórios, outros contrários, e alguma incerteza ou viés na tratamento da função. A evidência é limitada, ou seja, é bastante questionada, existem alguns achados satisfatórios, fazem muito bem, são mais
com incerteza que é substancial, no último THC foi inalado excessos cerebrais, na especificidade de esteroide vista pelos médicos, né? Não precisa paciente. E os psiquiatras já falaram que as evidências não são boas, os sintomas da síndrome de Tourette, transtorno de ansiedade social, pós-traumático. E não é evidente, ou seja, existem estudos suficientes que não haver evidência nessas condições de cibernesia, algumas capacidade de moleculares, abuso de outras substâncias, disponíveis, epidemias, toma associada à obesidade, esclerose próximo, vários. Essas funções existem evidências os canabinoides não funcionam. Então, em resumo, existe alguma evidência que pode funcionar nessas condições, as evidências são mais fracas nessas. As evidências são fracas nessas condições, não há evidência de que ele funcione com aquela evidência. Bom, então, terminando, para falar em área de psicologia educativa, existem estudos que mostram que o canabidiol pode atuar na redução da frequência ou duração das crises. E é bom destacar que o remédio que vai redução das crises não necessariamente não vai atuar. Os cannabinoides não vão atuar em manifestações das distorções como consciência intelectual, distorções de comportamento. A mesma coisa acontece com a síndrome da nossa vida, são condições graves. A síndrome de Dravet existe a síndrome de Dravet é propriamente uma doença, já a síndrome de Lennox é uma síndrome verdadeira, ela tem várias etiquetas. Aqui já se uma doença se vai, são as condições nas quais já está provado. As pessoas têm ideia de que os canabinoides serem naturais, eles colaterais, existem vários colaterais, qualquer outro. E as valores são motivos que eu quero ter aqui os canabinoides possam continuar hoje. Muito bem, obrigado. Bom, gente, não vou mostrar nenhuma apresentação, vou fazer basicamente uma apresentação falando um pouquinho para vocês sobre quando eu uso CBD, THC em reumatologia. Bom, foi muito bom assistir aqui as aulas anteriores, acho que isso fundamenta uma coisa, né, que o médico ele deve ser basicamente um prescritor daquilo que tem algum grau de evidência científica, né? Isso foi bem demonstrado, né? Que hoje a gente vive um momento muito complicado na medicina, e isso tem sido o nosso dia a dia, né? Então, eu tenho sido um crítico muito grande, muitas vezes eu me coloco numa situação muito conflituosa, porque às vezes eu vi aquele que tinha acabado de ser o meu aluno e que eu vejo que ele se tornou um especialista daquilo que eu, às vezes eu chego a fazer uma crítica na sala de aula. Me expliquem algumas coisas, né? Você dorme médico e acorda especialista no dia seguinte, né? Medicina integrativa, medicina de regeneração molecular, medicina de longevidade, e você passa a criar conceitos de gerar doenças em quem não está doente, né? E com coisas muito novas, né? Caramba, né? Falência adrenal, você vai tomar hidrocortisona, puxa, você vai uma série de danos que você acaba provocando ao paciente. Muitos deles foram teus alunos e você passou aquele conceito do ponto de vista daquilo que deve governar uma boa prática clínica ao paciente, mas mesmo ao médico.
mesmo assim alguns vão no caminho contrário. E hoje a gente vive um cenário muito mais complicado, que a gente tem do outro lado dois cenários, né? Uma é uma população desinformada, imaginando que tudo que é natural não faz mal. E aí a gente tem mesmo esse cenário da cannabis, né, dos canabinoides, do CBD, do THC, e por outro lado também, imaginando um pouco que, de alguma forma, eu posso reduzir danos, como aqui foi bem colocado, se eu trocar os meus medicamentos, que têm evidência científica, por algo que me parece natural. E muitos desses pacientes, eles vêm a mim, né, e do ponto de vista científico, eles me mostram, fui num doutor muito atencioso, né, a consulta demorou 2 horas, né, puxa, ele é muito bacana, né, descobriu um monte de coisas que os outros médicos não se importaram. E ali ele dosou o alumínio, ele dosou o mercúrio, ele dosou o chumbo, e isso é a prática clínica de todos nós no dia a dia. Bom, acabei de largar agora a diretoria científica da Sociedade Brasileira de Reumatologia, depois de 2 anos, com muita evidência científica, inclusive com a nossa comissão de dor também, né, diante de todas as outras comissões ali também envolvidas, né, e para vocês terem uma ideia do cenário, uma das colegas reumatologistas, durante esse congresso, ela se postou com o microfone no corredor e perguntou para os colegas que ali estavam passando, né, algumas eram professoras titulares de faculdades renomadas, com muita credibilidade científica, comente acerca da maior picaretagem que você encontra na medicina. E aquilo viralizou, né, nos 4 cantos do país, né? Puxa, eu entendo que dar testosterona para todo mundo é uma coisa absurda. O outro é megadoses de vitamina D para curar doença autoimune. Começou com esclerose múltipla, hoje cura tudo, né? Protocolo Coimbra, né? O cara imagina que ele fez lá doutorado lá na Unifesp, tem uma credibilidade científica, talvez tenha publicado cientificamente alguns trabalhos, mas gera ele a fazer evidência científica em cima de opiniões pessoais sem base científica. E aí os doentes com lúpus param de tomar o remédio de lúpus e tomam 50, 100 mil unidades de vitamina D por dia. E aí eu fico vendo lá na minha prática clínica os pacientes lá com hipercalcemia, hipercalciúria, creatinina alterada, e ninguém comentou acerca disso para eles. E assim a coisa vai nesse sentido, né? Por exemplo, eu olhar uma receita prescrita por um colega médico, né? Ou seja, e que ali tem 20 coisas ali listadas, eu digo para o paciente, faltei a aula. Ele olha para mim e fica assustado. Não sei o que é isso aqui. E eu digo para eles uma coisa, gente, não é porque é natural, não faz mal. Eu peço para eles, escolhe um daqueles 4 cogumelos ali. Ah, cogumelo, não faz mal. Puxa, meu amigo, você escolheu um cogumelo que dá hepatite fulminante, insuficiência hepática, e que você morre por uma situação grave baseada naquilo. Então, as pessoas hoje vivem um momento da medicina que eu não sei mais como a gente vai lidar com isso, né? Quando a gente aqui está discutindo cientificamente no final de sábado de manhã, né? Evidências, né? E quando você vê o outro lado, né? Esses mesmos grupos de médicos se posicionaram nas redes, né? E aí se juntaram os integrativos, ortomoleculares. Não, ortomolecular não me chame mais, porque isso depõe um pouco contra mim. Agora eu sou de medicina integrativa, né? E aí você fica olhando e fica criando conceitos, caramba, e aí uma agressão, né? Eu, como diretor científico da Sociedade Brasileira, por exemplo, óbvio que eu não autorizei a minha colega reumatologista nos corredores do nosso congresso fazer aquilo, né? E aí o outro lado dizendo assim, né? O médico reumatologista não cura ninguém, as doenças são crônicas. E adora dar corticoide, imunossupressor e coisa. Então, médico hoje briga com o médico nas redes sociais, e o outro médico que faz a coisa errada
tem um grande suporte da população. Ele doutrina a população de uma forma errada, enganosa, né? E eu digo às vezes para o meu paciente, olha, eu não conheço o doutor, aliás, até prefiro não saber o nome dele, mas eu vou marcar uma consulta com ele, tomara que não tenha sido meu aluno, né? Puxa, gente, voltei de lá, o cara me mostrou na tela do computador que o macrófago, e ao final eu disse assim, né? Puxa, eu não me contive, esqueci de te dizer que eu era médico. Aquele não é um macrófago, aquela célula dendrítica. E acho que você precisa rever uma coisa, porque eu não entendi muito a racionalidade como você explicou o sistema imune. É isso que a gente está vivendo hoje na medicina. Bom, voltando para o tema dessa questão, eu lido muito com dor crônica. E, obviamente, vocês imaginam que a condição mais desafiadora que eu lido de dor crônica é fibromialgia. Fiz telemedicina hoje pela manhã. Atendi 3 pacientes. Gente, tinham outras coisas, mas eles tinham também fibromialgia. Era exceção, né? Mas, primeiro, fibromialgia não é doença. Fibromialgia é um conceito sindrome. O doente tem dor difusa, ele tem fadiga crônica, ele tem distúrbio do sono, ele não tem biomarcador laboratorial, não adianta, como aqui foi comentado, né? O doente me trazer uma dosagem de serotonina, né? Médico pede isso para o paciente, né? Puxa, e às vezes a serotonina está lá baixa. Então, o fato é que, nessas condições, esses doentes, de fato, têm esse quadro sindrômico, eu bem digo, né? Tá, mas você não acredita em síndrome dolorosa crônica primária de padrão nociplástico e fibromialgia? Não, eu não acredito nisso. Tá, mas você acredita em migrânia, em enxaqueca? Ou você só acredita em cefaleia se você tiver um processo expansivo na ressonância que você vê que aquilo está provocando a dor? É óbvio que o paciente tem aquela sintomatologia sindrômica. Senão, eles estudaram no mesmo capítulo do livro, por coincidência, sem conversar com o outro. Que é o mesmo discurso dele aqui, é o mesmo do Japão, da Alemanha, da Inglaterra e nos 4 cantos do mundo. Eles são iguais. Então, esse cenário, ele de fato existe. Existem estudos que corroboram isso, né? Disfunção de vias ascendentes e descendentes, mismatches desses neurotransmissores, aumento de substância P, diminuição de serotonina e endorfina. Isso do ponto de vista de explicação, inclusive em modelos. Mas não que eu possa usar aquilo para biomarcador. Bom, na medida em que eu acredito que isso existe, isso é da minha prática clínica, e isso, todas as evidências e todas as sociedades internacionais de reumatologia que lidam com dor crônica, de fato acreditam nisso, alguns fármacos foram testados, vários, a gente só tem 2 aprovados, pregabalina e duloxetina, mas esses doentes consomem muito analgésico, consomem muitas drogas off-label e, dentre essas drogas, opioides. E aí veio a tempestade dos opioides nos Estados Unidos, né? Você vai lá em Congresso americano, 3 anos atrás, uma das aulas era canabinoide e reumatologia. A gente não pode fechar os olhos para isso. E a gente não pode também, de alguma forma, imaginar isso não existe, do ponto de vista de evidência científica. Existe evidência científica fraca, existem estudos observacionais, vamos ver o que aconteceu com estudos que avaliaram respostas de mais de 1000 pacientes. Puxa, mas a gente prescreve gabapentina, qual a evidência científica que eu tenho para fibromialgia? Qual é a evidência científica que eu tenho para outras drogas que ali são utilizadas? Então, eu acho que a gente tem que partir do princípio com um conceito que é mais ou menos o seguinte: o sistema endocannabinoide, ele é real, os receptores endocannabinoides, CB1, CB2, eles estão presentes, isso participa do ponto de vista de dor crônica, e o suporte que a gente tem até o momento é que alguns desses doentes melhoram. Quando eu uso CBD, THC nessa população, e baseado em estudos que estão publicados com evidência fraca, a grande maioria desses estudos observacionais, estudos controlados, randomizados, duplos cegos, com CBD em fibromialgia não existem. Por isso que a gente ainda está numa fase engateando. Mas o que eu observo?
alguns desses pacientes de fato melhoram. E alguns desses pacientes consomem menos opioides. E alguns doentes desses, além da dor, referem que melhoraram a qualidade do sono. Tudo com esse conceito, né? Dose baixa, dose noturna e observar. Mas eu diria que dentro de um arsenal terapêutico de um paciente com muito difícil controle, com dor crônica, com o padrão de uma dor sensitiva central, eu uso CBD baseado no que a gente tem evidência. Como é que se posicionam as sociedades internacionais sobre isso? A sociedade que mais tem um algoritmo bem definido acerca disso é a Sociedade Canadense de Reumatologia, em que ela coloca alguns critérios, né? Não use em pacientes idosos, né? Evite usar em pacientes com mais de 70 anos, evite usar CBD em pacientes jovens com menos do que 25 anos, né? Com tudo isso que aqui foi discutido, né? E cuidar um pouco, né? Porque surveys que foram feitos também sobre esse tema mostraram que os doentes param de tomar remédios que são essenciais para o controle da doença. Então, os doentes estão trocando drogas para modular dor por drogas que mudam a evolução da doença. E esse é o perigo maior. Então, o doente tem artrite reumatoide, tem dor, alguém prescreveu para ele um CBD e ele entendeu que o CBD melhorou de alguma forma o bem-estar dele, melhorou um pouco a fadiga, melhorou um pouco a dor, e ele parou de tomar o metrexato, parou de tomar tofacitinib, e esse é um cenário também que preocupa. Outra coisa é que esse CBD é metabolizado por citocromo P450. Isso gera interação com outras drogas, como o valproato, como o tofacitinib, inibidor de JAK, coisas que estão na nossa prática no dia a dia, como varfarina, e ninguém se preocupa com isso, porque, como disse, é um derivado da planta, é natural, se é natural não faz mal. E como convencer a comunidade médica alternativa, que são nossos colegas médicos, que num evento social são nossos amigos, né? E não pessoal, porque não é aqui, você está num evento fora daqui, mas que você fica olhando, que é uma situação que preocupa. Então, uma crítica assim, final em relação a isso, o Reginaldo levantou aqui o papel, mas também um outro dado, né, que nós precisamos de estudos bem desenhados, randomizados, controlados, duplos cegos. E um outro dado importante, com uma homogeneidade de dose da relação CBD-THC. Porque o que você vê hoje no mercado? Gente, eu recebo os representantes uma vez por semana, num determinado horário muito curto, para eles não falarem muito, não ficarem coisa e tal. E também não deixo eles falarem. Gente, daqui a pouco eu vou ter que colocar uma placa ali. Não quero receber mais ninguém que venha me vender CBD. Por quê? É uma multidão, né? Recentemente, uma delas me disse assim, falou a palavra cashback, falou muito rápido. E eu dei a entender para ela que eu não queria mais ver ela lá, entendeu? Então, é isso que está acontecendo. Aquele mesmo médico atencioso, que tem muita terapia alternativa, que ele sim se preocupa com o todo, você não, porque você não dosa o alumínio, tá? Aquele médico alternativo, ele critica porque a outra medicina que está ligada à evidência científica, ela está ligada à indústria farmacêutica, isso tudo. Então, eu acho que a gente tem uma situação muito complicada, porque ninguém quer se posicionar pessoalmente contra uma coisa que virou uma epidemia, né? Vocês viram, falando de fibromialgia, que agora os pacientes com fibromialgia são classificados como tendo deficiência física, né? Esses pacientes hoje têm vantagens. Hoje você vai no aeroporto, a fila das prioridades é maior do que a fila normal. Então, a gente vive um mundo que a tendência está cada vez piorando. Então, obrigado. Desculpa, eu não sabia que eu ia ter um espaço maior, eu achei que ia moderar, até o Anastácio me falou assim, mas foi a primeira vez na minha vida que eu falei cientificamente por improviso. Obrigado.
Agora eu chamo o Dr. Fábio, Dr. Eugênio, Dr. Reginaldo, para finalizar esse painel e a gente terminar a discussão. Perfeito. Pedir autorização para a nossa coordenadora, nossa neurocirurgiã, presidente do Orgulho, fez a residência no Hospital São Dinâmica, eu trabalhei durante tanto tempo. Mas eu gostaria de colocar uns nossos convidados, os nossos participantes de outras palestras tão bacanas, deu um nó no coração de pegar e limitar o tempo, dá vontade de ficar discutindo isso, um tema que tem implicações biológicas, políticas de segurança pública, muito grandes. E, sem dúvida nenhuma, apesar de não parecer, um importante interesse da indústria e do dinheiro. O colega falou following the money. Isso é extremamente importante. Mas eu gostaria de colocar uma frase para que nossos colegas que nos brindaram essa tão boa palestra, baseada numa situação mitológica, de mitologia, ela tem muito a ver com o nosso pensar, nossa filosofia, que é a mitologia da sereia. Né? A sereia, imagina, você está no mar, você é um marujo, e você vê lindas mulheres cantando para você e te chamando. E o que está escondido atrás dessas lindas mulheres? Né? As rochas. E elas cantam lindas canções. Não é metáfora. Você fala tudo aquilo que o paciente quer ou outra pessoa quer, e ela vai em direção às pedras e naufraga. Então, como podemos sobrepor a sereia? Isso eu gostaria que, de novo, cada um colocasse alguma coisa. Eu vou pedir para a nossa coordenadora também falar alguma coisa. Eu acho que esse tema é muito importante atualmente, né? Existem médicos que não usam devido à pouca evidência científica, mas em consultório, quem trata doentes dor crônica, pacientes que já tomaram vários remédios, tem situações que realmente o canabidiol é bem indicado, né, em doses baixas, em acompanhamento. Tem um exemplo claro de um paciente com tumor inoperável, que tinha uma dor de cabeça que não era bem relacionada ao tumor, mas uma enxaqueca. No tratamento de dor de cabeça, geralmente a gente usa um antidepressivo ou até um antiepilético, e todos davam efeito colateral. Chegou uma hora que eu falei, vamos tentar usar o canabidiol? O paciente faz 3 anos, sem dor, e tem uma ótima qualidade de vida. Então, talvez a gente tenha que realmente esperar novos estudos randomizados, com uma maior quantidade de pacientes, para a gente poder realmente discutir melhor se o canabidiol é um vilão ou um mocinho em certas doenças. Né? Então, acho que a parcimônia ela é importante. E agora eu convido também vocês a falar um pouco. Bom, Reginaldo, não é tão simples responder a sua pergunta, né? Porque isso é muito mais filosófico do que teológico, regulamento ético. Obviamente, não se deve tirar a autonomia das pessoas que cuidam da saúde. Nós já temos muitos exemplos disso. A medicina nunca foi uma área da ciência que seja fácil, ela sempre foi desafiadora. Agora, o que não é fácil, ela também não autoriza que a gente se aventure por certos caminhos que não sejam seguros. Né? Isso também está muito bem demonstrado.
Quando a gente olha a nossa percepção, por mais que eu confie naquilo que eu estou observando, a ciência diz que a força da evidência disso é baixa, no nível 4. Então, acho que cabe mais às autoridades, que são as sociedades de especialidades, aqui de fora, cabe ao conselho dizer quando o médico está autorizado a prescrever, quando ele não está. Eu acho que o nosso Conselho Federal precisa se posicionar novamente a respeito desse tema, até porque nós aqui na atividade conselhal estamos sem uma diretriz de como nós vamos avaliar isso quando nos chega, mas também na esfera da ciência. Eu acho que a ciência precisa dizer, olha, é aceitável em tais condições. Eu acho que realmente nos casos refratários, nos casos que você não tenha mais opção terapêutica, é aceitável essa tentativa. Mas o conceito de como nós vamos definir o que é refratário é que precisa estar muito bem delimitado. Não podemos criar uma autorização para quem está de mau interesse começar a divulgar por aí. Está liberado, como hoje é o que acontece. Todo mundo aqui falou que na nossa prática clínica diária é o que a gente encontra, não só na cannabis, né, mas em outras esferas também. Assim, o discurso anda muito complicado e a gente precisa alinhar isso, né, principalmente enquanto autoridades. É parte para todos nós, seja no conselho, seja nas nossas sociedades de especialidades ou até mesmo nos formadores de opinião. Essas discussões nas redes sociais são muito sem graça, porque o universo real, o mundo real, é ambíguo, né? Nem sempre o preto é preto, o branco é branco. Eu, pessoalmente, sou muito parcimonioso de canabidiol, que é basicamente o que a gente usa. Devo ter 3 ou 4 crianças com síndrome de Dravet, então, uma ou duas, uma criança com Lennox e uma outra com esclerose poderosa. Então, eu, muito esporadicamente, prescrevo. É importante saber que no contexto das epilepsias, essas 2 epilepsias, basicamente, nas quais existe alguma evidência de que o canabidiol possa funcionar, a síndrome de Dravet e Lennox-Gastaut, são epilepsias muito graves, associadas a deficiências muito graves e com crises às dezenas ou centenas por dia. Então, o que o canabidiol faz é reduzir um pouco a frequência ou a duração das crises. Não são drogas que mudem drasticamente a vida de alguém, mas podem melhorar a qualidade. Então é isso. E eu voltando à questão da ambiguidade do universo, né? Eu sou ateu, no passado eu era um ateu militante. Né? Hoje eu tenho religião de uma outra maneira. Eu quero dizer que, do ponto de vista científico, a gente não pode dizer Deus não existe. Pode dizer Deus possivelmente não existe. Então eu entendo nas revisões sistemáticas, no final se coloca o ateu. O que existe de maravilhoso na medicina é que não tem dogmas, né? Então eu posso dizer que no momento, o Ivani falou disso, no momento as evidências não estão disponíveis. Né? Pode ser que no futuro elas apareçam. A ciência é assim. Muitas das evidências não estão disponíveis porque metodologicamente é muito complicado desenhar um estudo, por exemplo, nas epilepsias, elas naturalmente flutuam. Então, na enxaqueca, nas dores, na fibromialgia, é muito difícil desenhar um estudo que saia randomizado do cérebro, porque essas condições naturalmente elas flutuam. Então, as condições para as quais hoje não existem evidências, no futuro elas podem surgir. Acho, Reginaldo, muito pertinente essa tua provocação, mesmo porque nem sempre a gente diz ao paciente aquilo que ele quer ouvir. Mas eu acho que a gente sempre tem que se posicionar cientificamente e tentar passar a ele aquela credibilidade, porque de alguma forma ele já vem com alguns conceitos antes e que alguém, teoricamente, conseguiu vender o peixe, foi mais atencioso, de alguma forma explicou melhor, mesmo que eu não concorde com uma forma, e a gente tem que ganhar o paciente aquela confiança. Eu diria que na grande maioria das vezes eu consigo isso. Muitas vezes, imagina, eu ouvi do paciente assim, não, eu prefiro não voltar mais lá no colega.
Como não é pessoal, eu não tenho nada contra o colega, eu tenho contra aquela prática clínica. Em relação a CBD, a canabinoide, né, é lembrar, né, a gente não pode fechar os olhos. Doentes têm dor crônica, de difícil controle, e que usaram vários fármacos, usam oxicodona, usam metadona, usam vários fentanil. Esses doentes vão aonde alguém vai resolver o problema dele. Você vai ver que no último suplemento do ECA, Colégio Americano de Reumatologia, uma das últimas publicações também, se eu botar aqui no celular ele no Open Evidence, se botar ali, né, Medical Cannabis Treatment Fibromyalgia, ele vai me colocar o que tem. Existe alguma coisa. Então, nem sempre a evidência que a gente quer é a melhor. E nem sempre ela é uma evidência que atende os nossos anseios. Como eu parto do princípio de que eu quero a melhor evidência, eu compartilho o que foi dito. Precisamos, rapidamente, estudos randomizados, controlados, com doses iguais, né, porque, né, é um negócio que todo mundo tem um CBD diferente, e tem médico que intermedia a compra. Não, deixa que eu passo para a associação de não sei quem lá. Poxa, isso me incomoda. Então, eu não tenho nenhum viés do ponto de vista para esse ou aquele lado. Eu quero resolver o problema do meu paciente de uma forma muito honesta e científica, aquilo que não dá dano a ele, dano algum, né? Diferente de vitamina D em dose alta. Então, eu acho que a gente precisamos competir com essa situação alternativa da má prática. Mas, de alguma forma, a gente não pode fechar o olho para aquilo que nós precisamos, de alguma forma, de atender um pouco aquilo que o paciente precisa. Então, eu acho que o caminho é esse, né? Mais pesquisa, mais ciência, posicionamento, como aqui foi bem dito, né? Das sociedades, né? Por exemplo, se hoje ainda tivesse como diretor científico hoje, eu ia pedir para a comissão de dor da SBR para ela fazer um editorial em cima do que tem publicado. Talvez a última frase é isso. Temos carência de estudos que suportem uma evidência científica forte, mas temos algumas. Tem questionários aplicados de fibromialgia, o FIC antes e depois do uso de CBD com dados favoráveis N pequeno, não controlado. Então, tudo que tem do ponto de vista de críticas científicas, né? Era isso. Bom dia, doutores. Eu, como advogada, jurista e também estudante de bioética, né, direito da saúde, então eu vejo dois grandes pontos, né, na minha perspectiva. O direito à saúde, né, a bioética, a beneficência, a não maleficência, né, então, é como o doutor falou, o objeto é o paciente, se beneficia ele, se traz um bom resultado para ele, eu creio que, né, esse é o objeto. Se desvencilhar de todo o preconceito, porque já não é mais uma questão criminal, uma questão de saúde pública. Então, essa visão, até eu pensei que o doutor Antônio ia sair, mas ele saiu, mas eu acho que foi descriminalizado, né? Eu acho que esse olhar realmente precisa ser mais apurado, ele precisa ser um olhar mais humano. Falta pesquisa? Falta, mas então precisamos também resolver isso, porque senão o judiciário vai começar a legislar. E esse é o nosso grande problema, porque tivemos uma audiência pública agora no STJ, né? Uma audiência foi agora em abril, nós vimos Anvisa, Ministério Público, um monte de associação importadora, laboratório, associação, né, de cannabis, não vimos o OAB e não vimos o CERC. Não vimos nenhum representante, né, lá naquele momento, naquela audiência pública, como amigo escuro. Não vimos. E o que acontece? Era uma audiência para fornecer subsídio para o julgamento, porque o aumento da judicialização do canabidiol está aumentando. O paciente vai no médico, pede a prescrição, o médico não prescreve. Poxa,
erro, mas quem sabe o fulano, doutorando, mas não joga na mão do dentista. Porque está acontecendo, tá? O dentista está prescrevendo. Então, a coisa está crescendo, está tomando uma proporção e está ali embaixo do tapete. Então, se o senhor técnico tem que se posicionar, se posiciona, aproveitar essas oportunidades, né? Porque se o judiciário vai começar a legislar, não tem legislação, não tem regulamentação, algo vai regulamentar. O judiciário já está fazendo isso em relação ao exercício legal da medicina, ao ato médico, porque não faria dessa forma, né? Então, eu acho que isso é uma questão importante que deve ser ponderada e também queria a opinião de vocês em relação a isso. Oi, eu só queria dar uma opinião rapidinho, só boesteira. Nós já vivemos uma situação muito parecida com essa, que da fosfetanolamina. Virou a pílula do câncer, e direita e esquerda se uniram, teoria conspiratória, e teve vários pacientes que oncologista que trata câncer e viu isso aí. Você deixou de fazer tratamento oncológico, deixou de operar para fazer a pílula do câncer, e eu explicava que a fosfetanolamina era vendida livremente em qualquer farmácia de suplemento. A Mineral Works se encontra. Então, por que o americano morria de câncer e nós tínhamos a solução para isso? Então, esse tipo de situação, e eu acho que o sábio vê os erros no passado e tenta não reproduzir, né? Mas nós vivemos uma situação e eu acho que vai partir como aconteceu com a cocaína no início do século, o tabagismo depois, e agora essa pico do canábiis. E a gente teve como exemplo nisso a fosfetanolamina. Não tinha nenhuma evidência científica e foi jogada na rede social, e nós tivemos depois de fazer trabalho científico para mostrar que o céu é azul, que aquilo não funcionava. Agora, por favor, nossos... É exatamente isso. Exatamente isso. A falta das regras, ela deixa uma lacuna, e essa lacuna vai sendo ocupada, né? Começou em 2014, quando o Conselho Federal disse que em 2 anos iria rever. Não o fez, demorou. Quando ele foi fazer a revisão, a pressão social, popular, política já era muito grande. Então, esse é um dos problemas, não é o único, mas eu acho que é um dos problemas maiores. A regulamentação para dar para os médicos, né, qual é o padrão ético, e dar para a sociedade uma diretriz que não seja aquela diretriz de improviso. Nessa última semana, a Secretaria Estadual de Saúde colocou disponível canabidiol para o tratamento das epilepsias. Não deva. Mas ele deixa outras opções terapêuticas para trás, passa essa na frente por pressão popular. Então, isso causa uma distorção, é o que está acontecendo, e dificulta a vida do médico que quer exercer uma boa medicina, né, mesmo nas evidências ainda menores, porque existe todo um mercado paralelo, uma distorção das formas de prescrição, das classes agora não médicas aparecendo, como já é uma tendência muito forte. Então, nós precisamos, né, nós, conselhos, nos debruçar sobre esse tema, né, aqui, recorrendo ao Conselho Federal de Medicina, para que isso seja sanado. Olha, meu nome é Luiz Roberto Medina, eu sou cirurgião de cabeça e pescoço, uma especialidade bem oncológica, 80% dos nossos pacientes têm câncer. E eu me aposentei da Secretaria de Estado da Saúde agora em agosto de 2020. E por ter mais tempo livre desde essa aposentadoria, em março de 2021 eu comecei a estudar cannabis. Eu sou formado em 1975. Me formei na USP em São Paulo, vivi a minha vida inteira no Hospital das Clínicas, fazendo uma especialidade oncológica. Em 2004 mudamos por questões familiares aqui para Florianópolis e fui médico da Secretaria de Estado da Saúde, concursado por esse motivo. Então, com mais tempo livre, comecei a estudar cannabis. E o que eu vejo é o seguinte: primeiro, parabenizar o Dr. Anastácio pela organização desse evento. Eu estou aqui desde ontem de manhã, cedinho, sentadinho, quietinho aqui. Adorei a mesa com vários psiquiatras ontem, achei fantástica. Mas a escolha do psiquiatra para iniciar falando de cannabis não é adequada. Por quê? Porque exatamente na psiquiatria
cannabis não tem dados científicos que possam embasar, como em outras áreas que nós vimos hoje. O Dr. Eugênio foi fantástico, mostrou de uma forma isenta, tranquila, tudo que existe de evidência substancial ou evidência inexistente ou limitada. Portanto, o que eu posso dizer, eu parabenizo a mesa de hoje também, o Dr. Ivânio falando espontaneamente, foi fantástico, ele é fantástico assim mesmo. Parabenizo muito o Dr. Eugênio, o Dr. Fábio, eu sou jurassicamente mais velho que você, então eu fico tranquilo em dizer que na neurologia existe muito estudo, nem sempre estudos de peso como evidência, randomizados, duplos cegos, etc. Em fibromialgia, um grupo daqui, Dr. Paulo Figueiredo, mostrou um trabalho em fibromialgia. Não houve significância, importância, quando comparou com o placebo. E depois eram 20 pacientes, 20 e poucos pacientes, um número pequeno. Mas, daí, é um trabalho publicado em língua inglesa. Portanto, o que eu acredito que vai acontecer? A sereia pode cantar à vontade, mas o marujo só vai pular se ele tiver certeza que as pedras não vão fazê-lo morrer. Então, eu acredito que cannabis, por esses 3 anos que eu tenho estudado, possa ser uma alternativa. É uma planta que existe há milênios, uma planta que pode ter, eventualmente, indicações precisas para algumas coisas e indicações variáveis para outras. Agora, nós temos indivíduos médicos ou indivíduos não médicos prescrevendo, e infelizmente isso é uma coisa que a gente viu aqui nesses 2 dias. Nós temos variações de indivíduos. Nós temos, como chamam, os infratores, como a gente viu antes, e temos os médicos que fazem tudo direitinho e devem continuar exercendo a sua profissão. Parabéns à mesa, parabéns à coordenação, muito obrigado pela atenção. Para finalizar, eu vou pedir para o Dr. Ivânio fazer as considerações finais desse painel. Bom, primeiro, uma honra estar aqui, né? Digo, você, quando está fora, né, tá nos vários estados, né, envolvido com a sua especialidade, você interage pouco com os seus colegas da sua região e das outras especialidades. Então, fiquei muito contente com o convite do Anastácio e mais contente ainda, né, pela temática, né? Precisamos, de alguma forma, ocupar um espaço, como falou a doutora, né? Nós precisamos resolver algumas lacunas do ponto de vista de evidência e nós, ligados à ciência, precisamos nos unir, né? Porque, de alguma forma, a gente tem que convencer a população que são a população de pacientes que se beneficiam ou têm malefício de práticas alternativas sem evidências, e somos nós que temos que, de alguma forma, veicular isso, né? Porque de nada adianta também você falar mal disso e coisa e tal, e de alguma forma não se posicionar, né? Não necessariamente numa rede de mídia, mas de alguma forma levar as suas instâncias científicas superiores, a sua sociedade, a sua comissão que está envolvida com aquilo e cobrar. Eu preciso que você me traga um documento que, de alguma forma, me dê um suporte científico para que eu mostre isso para o paciente. Então, assim ocorreu na Câmara Técnica. Eu tive a oportunidade também nesses praticamente 5 anos, a convite do Anastácio, a ser o representante em Santa Catarina do CFM da reumatologia, e a gente fez várias atitudes de busca de evidência científica, plasma rico em plaquetas, megadoses de vitamina D, tudo isso chega também no CFM, o CFM bem se posiciona. Então, estou muito contente, acho que fica uma mensagem para todos nós que continuamos estudando, vamos à busca da evidência científica e o objeto final é só um. Queremos, de uma forma honesta, ajudar os nossos pacientes. Bom,
disse, o maravilhoso na ciência é que não existem dogmas. Então, o que se tem como verdade hoje, nos últimos dias pode mudar. Eu só quero fazer uma consideração final, uma justiça ao filho do Caetano Veloso. Caetano Veloso teria experimentado maconha 1 ou 2 vezes na vida e detestou, e depois disso nunca mais tentou. Bem, acho que tudo já foi dito, né? E eu gostei muito de um dos painéis anteriores que abordava um tema diferente, mas de temática semelhante, quando a doutora Fabiana disse aqui que ela consegue resgatar a sua paciente quando ela não a abandona, né? Ela está sempre sendo terapêutica, muita gente fazendo coisa errada, mas se a gente não abandona o nosso paciente, mesmo quando nós temos pouco a fazer por ele, mas acolhendo, ouvindo, ensinando, né? Ele precisa ser ensinado a respeito desse processo todo, porque ele fica refém do que ele vê. E hoje a rede social muito facilmente se torna uma verdade que é colocado lá. Então o nosso papel também pedagógico nos nossos consultórios, existem desafios, né? Fazer isso no SUS é muito difícil, no convênio é complicado também, mas o paciente entrou no nosso consultório, ele não é mais paciente do convênio, é nosso paciente. Nós temos esse compromisso. Então, esse também é um dos papéis que nos cabe aí a todos, enquanto médicos, né? E as nossas associações e representações precisam definir as regras. Era isso. Então, finalizando, quero agradecer a presença desses 3 mestres para a gente discutir o cannabis, que ainda vai ter muita discussão pela frente, e encerrar esse painel, né, agradecer ao Dr. Reginaldo também.